Olá, estudantes do 8º ano, meu nome é Ana Paula Teixeira, sou professora de arte. Olá, Elaine, nossa intérprete de Libras. Hoje nós estaremos juntos na aula 28, que é sobre tambores e culturas, tambores sagrados. Antes de começar a nossa aula, é importante dar um aviso. Lembrem sempre de registrar sua frequência no Classroom. Nas orientações das atividades, vocês vão ver o link de número 1, vocês clicam no link, respondem o formulário com as atividades e enviam esse formulário. Pronto, sua frequência já estará registrada. Para começar a nossa aula de número 28, vamos retomar o que aprendemos na aula passada, que foi como os instrumentos de percussão aparecem nas diferentes épocas e como o tambor acompanha essa história. Conhecemos o projeto Meninos do Morumbi e a banda musical do Cachimba. Entendemos como chegamos à música eletrônica que conhecemos hoje e qual a importância do DJ nessa prática musical. Hoje nós estudaremos sobre tambores e música, tambores e culturas, tambores sagrados, e parte desse conteúdo será a lenda do tambor africano, o tambor em diferentes culturas, ética e pluralidade cultural, tambores africanos e japoneses, o tambor em diferentes religiões, batidas do tambor e da música eletrônica. Para começar tratando sobre esse conteúdo, eu quero contar para vocês sobre a lenda do tambor africano de Guiné-Bissau. Acredita-se que os macacos de nariz branco teriam tentado várias vezes chegar até a Lua, mas não conseguiram. O que eles fizeram? Combinaram. Então vamos subir um sobre o outro até que vai chegar um momento que alguém vai conseguir tocar a Lua. E assim fizeram. Foram subindo um sobre o outro e realmente o macaquinho menor estava lá em cima, conseguiu tocar a Lua. Mas nesse momento os que estavam embaixo começaram a se desequilibrar e foram todos para o chão, exceto o macaquinho pequenininho, porque a Lua segurou a mão dele e ele ficou lá em cima. Ficou muito feliz porque tinha conseguido tocar a Lua e estava conhecendo todas aquelas novidades. A Lua, recebendo o visitante, deu de presente para ele um tamborinho. E o macaquinho ficou muito feliz, começou a tocar esse tamborinho, produzir vários sons, mas o tempo foi passando e aos poucos ele começou a ficar com saudade da família, com saudade dos macacos com quem ele convivia, com saudade da terra. E falou para a Lua: olha, Lua, eu gostei daqui, mas eu quero voltar para a terra. E a Lua fez um combinado com ele, então vamos fazer assim. Vou amarrar o tamborinho numa corda, você vai sentar e eu vou soltando aos poucos essa corda, até que você chegue à terra. Quando você chegar lá, mas apenas quando você chegar lá, você vai tocar o tambor e esse será nosso código. Quando você tocar, eu entenderei que você chegou à terra e eu posso cortar a corda. Combinado? Combinado. E assim começou a volta do macaco para a terra. A Lua foi soltando aos poucos a corda e o macaco foi descendo, descendo. E no meio do caminho ele começou a ficar com um pouco de vontade de tocar o tambor, estava demorando muito aquela viagem. Ele pensou, se eu tocar bem baixinho, a Lua nem vai ouvir. E foi o que ele fez. Tocou bem baixinho o tamborinho, mas infelizmente as ondas sonoras foram levadas pelo ar e a Lua ouviu. O que ela entendeu que fazia parte do combinado e que ele tinha chegado à terra. Naquele momento ela cortou a corda, solto no espaço. E foi assim que o macaco chegou ao chão, caído, com os olhos arregalados para cima. Nesse instante ia passando uma mocinha e ela, vendo o macaco ali no chão, tentou entender o que estava acontecendo, mas ele não conseguiu falar muito. Ele somente deu o tambor de presente para ela e disse que ela levasse para as pessoas com quem ela convivia. Dizendo isso, fechou os olhos. A moça pegou o presente que tinha acabado de ganhar
e levou para sua comunidade, onde eles descobriram os sons que poderiam ser produzidos com esse instrumento, começaram a produzir outros instrumentos desse, e o tambor passou a ser utilizado pelo ser humano em suas diferentes culturas, nos diferentes lugares da Terra. Essa é a lenda de Guiné-Bissau, que é sobre a lenda do tambor africano. Para começar o nosso primeiro quiz, vamos justamente falar um pouquinho dessa lenda? Então me acompanhe no slide. Como a lua orientou o macaco a usar o tambor quando chegasse à Terra? Letra A, como meio de comunicação. Letra B, como presente para sua família. Letra C, como instrumento musical para acompanhar canções. Tentem lembrar da lenda e responder o quiz que já retornamos. Retornando com o nosso primeiro quiz, conseguiram responder? Então vamos ver qual será a alternativa adequada. Então a lua orientou o macaco a usar o tambor como meio de comunicação, que é a alternativa A. Vamos agora conhecer um pouco sobre o tambor em diferentes culturas. São os xamãs, que desde os tempos longínquos se dedicam a rituais religiosos. Creem que pela música ecoada dos tambores podem estabelecer contato com o mundo natural e espiritual. Então os xamãs, eles fazem parte de diferentes culturas e eles são responsáveis por conduzir cerimônias religiosas. Se vocês observarem, eles usam uma vestimenta diferente para a cerimônia, usam uma máscara diferente
E eles acreditam que com o tambor eles podem construir diálogo com os outros elementos da natureza, do local em que vivem, assim como com os elementos que fazem parte da sua religião, com os seus antepassados. Já que comentamos sobre o xamã, vamos para o nosso exercício de número 1. Você já conhecia a figura do xamã? No Brasil, qual nome é dado aos sacerdotes nas culturas indígenas? Número 3. A música está presente em cerimônias religiosas de hoje? Dê exemplos. Vocês vão pensar um pouquinho. Número 1 e número 3 vocês vão responder a partir da experiência de vocês. A número 2, quem quiser pode pesquisar rapidinho para responder. Já já retornaremos.
Retomando com o nosso exercício de número 1, conseguiram responder? Então vamos conversar um pouquinho sobre essas questões. Você já conhecia a figura do xamã? Essa é uma resposta pessoal, cada um colocou a partir da sua própria experiência. No Brasil, qual nome é dado aos sacerdotes das culturas indígenas? O nome dado a esses sacerdotes é pajé. A música está presente em cerimônias religiosas de hoje? Aí você também vai relembrar cerimônias religiosas das quais você participa ou participou para saber e responder essa questão também. Para falar sobre tambor em diferentes culturas, precisamos falar sobre ética e sobre pluralidade cultural. O que seria a ética? Ética é o cuidado, o respeito que eu tenho com a experiência do outro. Então, quando a gente fala sobre o tambor em diferentes culturas, nós temos nossas experiências, os momentos em que nós tivemos contato com os tambores, ao mesmo tempo, diferentes outras culturas em diferentes lugares do mundo também tiveram outras experiências com tambores. E é muito importante a gente ter respeito com essas experiências, porque da mesma forma que nós ficamos tristes quando alguém faz alguma crítica ou trata de alguma forma ruim a experiência que nós temos, a gente também precisa ter esse cuidado para que outras pessoas não fiquem tristes, pois a experiência de cada um faz parte do que você viveu com sua família desde criança, faz parte das suas escolhas e precisa muito ser respeitada. Quando a gente fala desse respeito, também precisamos reconhecer a pluralidade cultural, ou seja, a Terra é gigante, temos vários povos vivendo em vários lugares diferentes, em diferentes épocas, esses povos constroem relações diferentes com cada elemento da sua cultura. E é muito importante perceber que se as relações que nós construímos com a nossa cultura são importantes para nós, as relações que os povos das outras culturas constroem com as vivências que eles têm também são muito importantes para eles. Conhecendo um pouco mais sobre os tambores em diferentes culturas, vamos ver um pouco sobre os tambores africanos. Observem que essa é uma manifestação cultural que acontece na África, em Gitega, e é uma foto que foi tirada em 2015. Vejam como eles estão envolvidos no movimento de tocar o tambor. Olhem o salto que eles dão ao tocar esse tambor. Observem as pessoas que estão em volta também tocando tambores. Observem que tem a presença de adultos, de crianças. Então, os tambores africanos, eles estabelecem uma relação com o sagrado, que é o contato dos humanos com as forças da natureza e com os deuses e os antepassados. Eles acreditam que por meio do tambor, eles podem conversar com os elementos da natureza e da mesma forma conversar também com seus deuses e com as pessoas que já se foram. Cultos que ainda hoje são realizados em algumas regiões do continente. Ainda hoje nós temos o uso de tambores em vários cultos que são realizados em várias regiões do continente africano. Comunicação à distância. Vocês lembram que lá na lenda do tambor, nós vimos que a lua combinou com o macaco uma forma de comunicação por meio do tambor. Essa forma de comunicação também foi usada pelos africanos, em que as batidas assumiam a forma de um código, em que quem conhecia aquele código sabia o que estava querendo ser dito com aquelas batidas. Tambores japoneses. Observem bem que essa imagem também é bem diferente daquela imagem que nós vimos com os tambores africanos. O formato, o posicionamento dos tambores é diferente. Observem a vestimenta das pessoas que estão próximas a esses tambores. A imagem anterior trata-se do taiko, que tem tambores japoneses, e a história do taiko está ligada ao teatro, à dança e à religião. Então, ele está ligado tanto a manifestações religiosas como a manifestações artísticas. A palavra taiko pode se referir tanto aos instrumentos musicais em si, quanto à apresentação com eles. Então, nessa cultura, eles usam essa palavra taiko tanto para falar do objeto, do instrumento, como para falar da apresentação cultural feita usando esses tambores. Vamos para o nosso segundo quiz? Acompanhem o slide comigo. Considerando o que estudamos sobre os tambores africanos e japoneses, marque V ou F. Primeira alternativa,
O tambor é somente instrumento musical, sendo usado apenas em apresentações para o público. Segunda alternativa, o tambor é um elemento cultural que pode ser usado em manifestações religiosas, na comunicação à distância e em apresentações artísticas. Um tempinho para vocês responderem e logo retornaremos. Retornando ao nosso quiz de número 2, vamos ver as respostas? A primeira alternativa é falsa, porque ela afirma que o tambor é somente instrumento musical e, na verdade, nós percebemos que ele também é usado em manifestações religiosas e como meio de comunicação. Por isso, essa primeira alternativa é falsa. Segunda alternativa é verdadeira. O tambor é um elemento cultural que pode ser usado em manifestações religiosas, na comunicação, à distância e em apresentações artísticas, que foi o que nós percebemos estudando sobre os tambores africanos e os tambores japoneses. O tambor e diferentes religiões. Na Torá e no Antigo Testamento, há passagens que mencionam o uso do tambor pelo povo hebreu. Ou seja, então no judaísmo, mesmo que esse tambor não seja atualmente usado nas manifestações culturais, a Torá, que é um manuscrito religioso deles, tem o registro de que esse tambor era antigamente usado nessas manifestações. Muitas vertentes do cristianismo, ainda que não utilizem tambores, empregam seu descendente moderno, a bateria, nas bandas que animam seus louvores. E aí é uma prática cultural familiar a alguns de nós que têm a religião cristã e que percebe que muitos grupos cristãos utilizam as baterias em suas apresentações religiosas. A tabla,
Instrumento formado por um par de tambores, a gente consegue ver na imagem como é a tabla. Tocados com os dedos e as mãos, é parte constitutiva da música clássica indiana, considerada sagrada pelos seguidores do hinduísmo. Então nós percebemos que no hinduísmo também tem o uso da tabla, que é esse instrumento que derivou-se do tambor e que é usado nas manifestações religiosas. O som dos tambores embala também o islamismo. Em certas cerimônias, como Sema ou Sama, praticado pelos sufistas, as batidas somam-se ao canto, à poesia e à dança em busca de uma ligação de todos com Deus. Então, no islamismo também eles acreditam que o tambor permite essa ligação das pessoas que estão ali naquela prática religiosa com Deus. E no Brasil, religiões de matriz africana ou a elas ligadas, como o candomblé e a umbanda, usam tambores, principalmente atabaques, como parte essencial de sua relação com o sagrado. Ou seja, no Brasil nós também temos manifestações com religiões de origem africana que fazem uso dos atabaques, que são esses instrumentos que também derivam dos tambores. Vamos para o nosso terceiro quiz? Acompanhem o slide. Relacione as duas colunas. Na primeira coluna nós temos, na letra A, judaísmo, Torá, letra B, cristianismo, letra C, hinduísmo, letra D, islamismo, letra E, candomblé e umbanda. Na segunda coluna nós temos uso da bateria em louvores, uso da tabla, uso de atabaques, uso do tambor pelo povo hebreu e a última alternativa, os tambores somam-se ao canto. Vocês vão relacionar essas duas colunas e logo retornaremos.
Vamos retomando então com o nosso quiz de número 3. Conseguiram relacionar as duas colunas? Vamos conferir. Letra A da primeira coluna, judaísmo, se relaciona com a quarta alternativa da segunda coluna, que é o uso do tambor pelo povo hebreu. Letra B da primeira coluna, cristianismo, se relaciona com a primeira alternativa da segunda coluna, que é o uso da bateria em louvores. Letra C da primeira coluna, hinduísmo, se relaciona com a segunda alternativa da segunda coluna, que é o uso da tabla. Letra D, islamismo, se relaciona com a última alternativa da segunda coluna, que são os tambores somam-se ao canto. E letra E, candomblé e umbanda, se relaciona com a terceira alternativa da segunda coluna. Então aqui nós já conhecemos um pouco de como os tambores se apresentam em diferentes religiões. E para continuar o nosso conteúdo de hoje, nós vamos para o exercício de número 2. Acompanhem o slide. Em algum momento o tambor já fez parte da sua vida? Quando? Então aqui é uma resposta pessoal, você vai relembrar momentos desde a sua infância em que o tambor esteve de alguma forma presente na sua vida. Seja em algo que você assistiu, seja em algum brinquedo que você teve, seja em alguma música que você ouviu. Questão número 5. Em sua opinião, como a música acompanha as mudanças na cultura e os avanços tecnológicos? Também é uma resposta pessoal. Você vai pensar um pouquinho, como que você percebe? Para você a música acompanha as mudanças na cultura? Como que ela acompanha essas mudanças? E será que a música também acompanha os avanços tecnológicos? Como que isso acontece? Respondam e logo retornaremos.
Retornando, nós demos uma pausa para o exercício de número 2, conseguiram responder as questões? E vamos ver então como que nós podemos conversar sobre essas duas questões com os próximos conteúdos que nós vamos ver. Batidas do tambor, apresentação do grupo Meninos do Morumbi em Londres no ano de 2000. Vocês se lembram que na aula anterior, na aula 27, nós conversamos sobre a Associação Meninos do Morumbi? Então aqui nós temos uma imagem de uma apresentação que eles fizeram em Londres. Na questão de número 4, eu perguntei para vocês como que vocês percebiam a presença do tambor no cotidiano de vocês. Então essa é uma forma que o tambor está presente no cotidiano de muitas pessoas em diferentes lugares no Brasil, que nós temos vários projetos que trabalham com instrumentos de percussão na musicalização de crianças e adolescentes. Outra forma que o tambor também está presente no nosso cotidiano é nas bandas marciais. Como eu comentei na aula anterior, aqui em Curitiba nós temos várias escolas que têm bandas marciais e em sua cidade, no interior também, a gente tem várias escolas que têm bandas marciais e que é uma prática que nós podemos acompanhar em diferentes períodos do ano em apresentações que acontecem abertas para o público. Batidas e tecnologia. Será que a música interage com as mudanças que acontecem na sociedade e com as mudanças tecnológicas? Vamos pensar um pouquinho. O tambor inicialmente era um instrumento primitivo, feito com argila, com peles de animais. Aos poucos, com o desenvolvimento tecnológico, ele começou a ser produzido por outros materiais também. Ao mesmo tempo, as sociedades, em suas diferentes culturas, construíram práticas diferentes com esse tambor, envolvendo suas religiões e suas manifestações artísticas. Então, o tambor teve a influência das mudanças que aconteceram na sociedade e também das mudanças tecnológicas. E aí também aconteceu a mudança da música que era produzida. As batidas que antes aconteciam no tambor passaram a acontecer também por meio de equipamentos eletrônicos. E nós temos então outro conteúdo que fez parte da aula passada, que foi a música eletrônica, em que nós percebemos que as batidas produzidas por esse som, que como nós estudamos, foi criado em estúdio e é manipulado pelo DJ, guia várias pessoas em suas movimentações, em festas e às vezes em momentos em que nós estamos ouvindo essas músicas sozinhos. E da mesma forma que o tambor é como se estivesse pulsando no corpo da gente, a música eletrônica também pulsa em nosso corpo e aí às vezes até quem a gente não imagina acompanha essa pulsação. Vamos para o nosso quarto quiz? Acompanhem um slide. Sobre o tambor e a tecnologia, marque verdadeiro ou falso. A tecnologia fez com que os tambores deixassem de ser usados. Será? Cada um vai marcar de acordo com o que você estudou nessa aula e que nós conversamos. Segunda alternativa, a tecnologia permitiu o desenvolvimento de novas formas de expressões artísticas. Relembre o que nós estudamos na aula passada, o que nós estudamos nessa aula e tente responder essa segunda alternativa. Terceira alternativa, o tambor e a música eletrônica podem existir simultaneamente em uma sociedade. Pensem um pouquinho, lembrem o que acontece no seu cotidiano e você conseguirá responder essa terceira alternativa também. Um tempo para que vocês respondam e logo retornaremos.
Retornando com o nosso quiz de número 4, conseguiram responder? Então vamos ver o que cada um marcou. Primeira alternativa é falsa. Por quê? Ela afirma que a tecnologia fez com que os tambores deixassem de ser usados, o que nós percebemos que não é real. Eles continuam sendo usados em diferentes lugares do mundo, em diferentes práticas culturais. Segunda alternativa é verdadeira. A tecnologia permitiu o desenvolvimento de novas formas de expressões artísticas e é justamente o que aconteceu, por exemplo, com a música eletrônica. Terceira alternativa, tambor e música eletrônica podem existir simultaneamente em uma sociedade. E é o que nós percebemos hoje, o tambor continua existindo em manifestações religiosas, em manifestações culturais, como as bandas marciais, e ao mesmo tempo, a música eletrônica também faz parte do nosso cotidiano. Nessa aula nós aprendemos sobre a lenda do tambor, de Guiné-Bissau. Estudamos também sobre a importância da ética e da pluralidade cultural. Conhecemos como os tambores fizeram ou fazem parte da cultura de diferentes povos. E percebemos que a tecnologia, na verdade, ela amplia a diversidade artística. Por hoje é só. Estaremos juntos na próxima aula. Tchau, tchau!